Olá, começa agora mais um programa Destaques e quem empreende precisa de crédito e boas condições de pagamento. Aqui no país, um programa que busca ofertar exatamente essas condições para micro e pequenos empresários passou por mudanças. É o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, agora permanente. O repórter Denis Barbosa tem mais detalhes. Oi, Elaine, esse tema é muito importante, interessa a muita gente. Esse programa, o PRONAMP, ele já ajudava a muitos empresários pequenos e médios empreendedores, mas a partir de agora essa mudança está ainda mais animadora. O programa está realmente movimentando as pessoas e por isso nós vamos conversar com um especialista no tema para tirar as dúvidas e até mostrar, quem sabe, o caminho às pessoas que querem também participar desse programa. Nós estamos com Neto Almeida, advogado especialista em direito empresarial. Neto, quando sancionou-se esse programa para que ele ficasse permanente, o que muda? Qual a melhoria? Bom, vamos lá. Primeiro é destacar, como você bem falou, da importância desse programa para a economia do Brasil. Nós estamos falando aqui de micro e pequenos empresários que movimentam cerca de 30% do PIB, são cerca de 99% dos CNPJs do Brasil e movimentam aí 50% dos postos de trabalho. No final do ano de 2024, a gente teve essa novidade de tornar o programa permanente, ou seja, aquele fundo de participação do governo federal que dá mais sustentação ao programa, sustentação financeira ao programa, ele foi tornado permanente. Então, na pandemia, quando foi lançado o programa para socorrer as empresas, dar um acesso mais barato ao financiamento dos microempresários, esse programa foi sendo paulatinamente prorrogado até que hoje a gente pode dizer que o PRONAMP é um programa por prazo indeterminado. Isso muda porque agora as empresas podem se planejar de forma melhor, sabendo que esse programa está disponível de forma indeterminada. Assim, o micro e pequeno empresário, aquele que está começando a sua atividade, que tem dificuldade de acessar a linha tradicional de crédito, ele sabe agora que pode procurar a instituição financeira, o banco de seu relacionamento e solicitar as condições que são mais facilitadas para acessar o crédito. Você falou de planejamento, algo que é essencial independente do tamanho do negócio. E quando você tem essa previsão, essa possibilidade de planejar, tudo fica mais fácil. Fica mais fácil e garante o maior sucesso do empreendimento. A gente sabe que os microempresários, os empresários de pequeno porte, normalmente é de onde vêm todas as empresas, né? Elas começam num porte menor e tem menos pessoal para fazer a gestão do negócio. Isso não quer dizer que a gente não pode esquecer do planejamento. Saber ao longo prazo para onde nós vamos, de onde nós viemos, e o de onde nós viemos é de onde vem o capital. Normalmente, o empresário não dispõe da integralidade do capital necessário para investir no seu negócio. Então, esse planejamento de início, agora com o PRONAMP tornado permanente, dá condições para o microempresário saber quais são os passos que ele vai tomar, e aí também tem a ver com o capital, de onde vem esse capital. Neto, a gente aproveita para orientar aqueles empreendedores que têm um pouco de receio, talvez não acreditavam no seu potencial, e sabendo agora que existe essa mudança, essa permanência, qual é o caminho? Como buscar essas informações para ter acesso a essas linhas de crédito com condições especiais e seguir o caminho de tantos outros que estão já há alguns anos nesse programa? Bom, o empresário, ele de todos os setores, ele sabe que precisa de financiamento. Isso é uma máxima do mundo empresarial. E, às vezes, ele tinha receio de se endividar, muitas vezes a instituição pede uma garantia própria dele, às vezes uma garantia real, que a gente chama, né, com imóveis, com bens. E o PRONAMP ele tem essa particularidade, né? Com o fundo garantidor do governo federal, o empresário ele não precisa dispor de um bem imóvel, por exemplo, para dar em garantia. O banco normalmente requer apenas garantias pessoais, o que torna mais fácil também a operação. Então, é recomendar para o microempresário que ele possa sentar com a sua equipe, procurar saber qual é a melhor forma de acessar esse crédito. Todas as instituições, sejam fintechs, instituições financeiras tradicionais, os bancos públicos e privados, eles dispõem dessa linha de crédito, muitas vezes acessíveis até pelo seu aplicativo, e lá você pode perceber, fazer o estudo e perceber que o crédito realmente é mais barato. Num país em que a taxa de juros é crescente, você dispor de créditos baratos,
com prazo de carência, no mínimo de 12 meses, até 6 anos para pagamento, realmente é um fôlego muito importante para quem está começando seu empreendimento. E num país de tantas dificuldades, a gente tem que aproveitar esses benefícios focados para esse público, né? Aproveitar essas condições especiais para dar uma guinada no negócio. Sem dúvida nenhuma. A economia do país precisa dos micro e pequenos empresários. Como eu falei, movimenta a economia de forma muito importante e esse programa vem em muito boa hora. Na verdade, é um programa já da época de pandemia, mas agora tornado permanente, a gente vê como uma política pública do governo. Saber que o microempresário, ele agora tem à disposição de forma indeterminada, por prazo indeterminado, condições mais facilitadas para que a economia possa rodar melhor a partir do micro e pequeno empresário, que é tão importante para o país. E com dúvidas, buscar um especialista, uma ajuda de um profissional, sempre é um bom investimento? Sem dúvida, um dos melhores investimentos é se cercar de bons profissionais que vão te economizar tempo, dinheiro e vão direcionar o teu negócio para o melhor rumo, né? Então, sem dúvida nenhuma, se certificar de que seus profissionais conhecem as condições de financiamento no mercado, inclusive o programa do Pronamp, que é um grande fôlego para os micro e pequenos empresários. A você, muito obrigado pela entrevista, pelas dicas, boas orientações, a gente sempre aqui no programa Destaques, trazendo esses temas para que você possa se informar e, claro, compartilhar esse conhecimento. São condições especiais, taxas diferenciadas que você, empreendedor, precisa aproveitar. Eu volto com você aí no estúdio. E a Prefeitura de Fortaleza, em parceria com o Instituto Bojogá, está promovendo o Ludorama Jam, um programa gratuito que busca capacitar jovens no mercado de jogos digitais. Na primeira etapa, serão 250 vagas para jovens moradores de Fortaleza a partir dos 16 anos. As inscrições acontecem agora até essa sexta-feira, dia 24, e mais informações no site bojogá.com.br. E agora o intervalo, a gente volta em instantes. A Aeris Energy está com inscrições abertas para o programa Geração Aeris Estágio. A empresa oferece mais de 50 vagas destinadas a estudantes de engenharias, administração, contabilidade, psicologia, pedagogia ou áreas afins. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 agora de janeiro na página de carreira GUP. E mudando de assunto agora, o Brasil conseguiu a erradicação do subregistro de nascimento no país. A marca de 1,31% está bem abaixo dos 5% da meta do milênio estipulada pela Organização das Nações Unidas em relação ao número de crianças sem documento. Sobre esse assunto, eu conversei com Jacques Filho, diretor da Associação dos Notários e Registradores do Ceará, a ANOREG. Confira. Olá, obrigada pela sua presença aqui com a gente, para falar um pouquinho sobre essa informação, né, que a gente tem agora com relação à erradicação do subregistro. Vocês identificaram isso a partir do ano passado, né? Como é que está isso agora? Isso, exatamente. Eu agradeço aqui inicialmente o convite para falar sobre esse assunto. Como é que funciona? A Organização das Nações Unidas definiu que, para ser considerado um subregistro, tem que ser apenas de 5%. Então, a cada 100 crianças nascidas, 5 não são registradas. Aqui no Brasil, esse número é bem inferior. Hoje, nosso subregistro ele vai em torno de 1,31%, o que quer dizer que nós já ultrapassamos em muito essa meta da ONU. Então, no Brasil, hoje, é considerado erradicado o subregistro, porque a cada 100 crianças, aproximadamente apenas uma criança acaba não sendo registrada. E no caso, essa pessoa, cidadão, né, não sendo registrado, o que é que isso implica na falta de direitos dessa pessoa? Hoje, como tudo é muito institucionalizado, os cadastros eles são fundamentais, né, para a pessoa ter acesso a serviços de saúde, de educação, de assistência social. Então, uma pessoa hoje, sem o documento do registro civil de nascimento, é uma pessoa invisível ao Estado. Então, ela não consegue tirar um RG, não consegue ter acesso a vários direitos. Hoje é muito simples, essa pessoa, por exemplo, que não é registrada, que hoje já é maior de idade, já tem uma certa idade, ela pode comparecer ao cartório em busca desse registro, que é muito importante para que ela possa, né, ter acesso aos vários serviços do Estado.
Além do registro, né, do trabalho que vocês estão intensificando também no interior do estado, eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito do serviço que vocês fazem, né, dos cartórios. Como é que tem sido essa ação de 2024, no caso? A cada ano, os cartórios eles fazem mais campanhas para erradicar esse subregistro. Hoje, a principal ferramenta dessa erradicação é a presença dos cartórios diretamente nas maternidades. Então, aqui no estado do Ceará, por exemplo, a maioria das maternidades já contam com as unidades interligadas, que é um posto avançado do cartório dentro da maternidade, para poder emitir esses registros já no ato de nascimento, aproveitando que estão ali os pais presentes, para evitar essa saída do hospital e, a partir disso, a pessoa deixar de ir ao cartório registrar a criança. Então, hoje, nascido na maternidade, você já sai com o seu registro de nascimento e com o CPF emitido na própria certidão. Certo. E além desse trabalho, como é que está sendo agora 2025, que já começou, né? Como é que vocês estão atuando dessa forma mais intensiva? Considerando que nós já atingimos números muito bons na questão do registro de nascimento nas maternidades, hoje as campanhas, além dessas, estão sendo voltadas a pessoas em estado de invisibilidade social, que são pessoas em situação de rua, imigrantes, pessoas que não têm esse registro por outros motivos e que hoje já são até maiores de idade, né, já têm uma certa idade. Então, hoje, se está buscando essas pessoas, pessoas em estado de cárcere privado também, né, institucionalizadas, essas pessoas, elas estão sendo buscadas para que elas possam fazer o registro tardio do seu nascimento, para que a gente consiga reduzir ainda mais esses números. Tem algum custo? Precisa de alguma documentação de responsáveis, no caso se for criança ou adulto, o que é necessário? Pronto. É um serviço gratuito, o serviço de registro de nascimento, então não há nenhum custo, seja ele o registro tardio, seja ele um registro logo após o nascimento. O que a gente precisa, principalmente, é a folhinha amarela da maternidade, para crianças nascidas há pouco tempo, né? Então é a DNV, que é uma folhinha amarela, e pessoas maiores de idade, o procedimento é um pouquinho mais complexo, mas ainda é possível. Vai precisar de testemunhas, né, com seus documentos de identificação, para a gente poder atestar que aquela pessoa não é registrada, e várias características que são acrescentadas nesse registro tardio. Mas, ainda assim, é um procedimento que é gratuito, e o cartório ele consegue fazer o cartório mais perto da sua residência. E no caso, quando a gente fala do registro, não é só o nome, né? Não é só um documento, um papel, né? É certificar que aquela pessoa, ela existe de fato, né? Tanto para os órgãos públicos, né? Como para ela mesma, para os direitos dela, né? Ela mostrar que ela realmente existe para a sociedade. Quais são esses ganhos, né, que vocês identificam quando uma pessoa é registrada, no caso? Perfeito. Quando a gente registra uma pessoa, a gente tem tanto o lado individual, que é essa dignidade que ela tem de poder ter acesso a um nome, a um sobrenome, ter o nome de seus pais, de seus avós, escritos, né, no papel, ter um número de CPF. Então, tem esse lado individual e tem um lado coletivo, que é a partir desses registros que o Estado, o município, a União, vai poder direcionar políticas públicas para facilitar a vida dessas pessoas, em caso de necessidade, caso a pessoa precise de uma assistência social, precise de uma vacinação. Então, hoje, é praticamente impossível você viver sem esse tipo de registro. Então, é muito importante que as pessoas se conscientizem da importância desse registro, que vá ao cartório, para que essa pessoa possa se informar o que precisa, para ter acesso a várias, hoje são vários os direitos que o governo ele consegue dar para as pessoas que mais necessitam, né? As diversas bolsas, acesso a uma saúde gratuita, a uma educação gratuita, e só o registro de nascimento que vai possibilitar o acesso a esses diversos serviços. Já que é qualquer cartório que tiver próximo da pessoa onde ela mora, ou tem algum específico? Quando a gente fala de interior do estado do Ceará, você vai procurar o cartório de registro civil, e normalmente só tem um cartório naquele município, então ele tem um registro civil. Então você vai se informar, qual é o cartório aqui que faz registro de pessoas? Então você vai se locomover a esse cartório. Na cidade de Fortaleza nós temos inúmeros cartórios de registro civil, nós temos uns 10 cartórios mais ou menos, e são nesses cartórios que é feito esse procedimento. Então é bom se informar que não é no registro de imóveis, não é no cartório de notas, que é o famoso tabelionato, mas você vai buscar o cartório de registro civil. E aí as pessoas vão lhe direcionar, você tem acesso a essa informação também na internet, no site dos tribunais, é muito simples, e você vai se locomover a esse cartório de registro civil.
Tá joia. Muito obrigada pela conversa e os esclarecimentos. Para saber mais informações do trabalho de vocês, como é que faz para acessar nas redes sociais? Você pode buscar os sites das nossas entidades, que também está na rede social, que é a ANOREG-CE, que é a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Ceará. Então, a ANOREG-CE, você vai poder lá ter acesso ao Instagram e ao site dessa entidade, que lá você vai ter endereços e mais informações a respeito da atividade notarial registral. Não só de registro de nascimento, mas lá de qualquer outra questão relacionada a cartório hoje no Estado do Ceará, você consegue procurando ANOREG Ceará. Tá joia. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição para poder tirar mais dúvidas no futuro, se for necessário. Obrigado. E agora o intervalo, a gente volta já. E o programa Entrada Moradia Ceará foi lançado no primeiro semestre do ano passado pelo governo do estado e tem ajudado famílias com R$20 mil no valor da entrada a ser paga na compra de novos imóveis. Foram disponibilizados 10 mil imóveis para quem for, no caso, atender essas regras do programa. O cadastro pode ser feito no site entradamoradiaceará.ce.gov.br. Denis Barbosa conversa agora com um especialista no mercado imobiliário sobre esse impacto no programa no setor. Os bons números do mercado imobiliário cearense você tem acompanhado aqui na TV Otimista desde o ano passado. A gente vem fazendo a cobertura e esses bons resultados que têm sido comemorados, eles são também fruto de incentivos do poder público. O programa Entrada Moradia Ceará é um bom exemplo disso. Nós viemos conversar com o Gabriel Vieira, que é corretor de imóveis, especialista em novos imóveis e pode nos responder. Desde que foi lançado esse programa, realmente aqueceu o mercado? Isso, aqueceu demais, mais ainda do que já estava, né? O mercado econômico já estava muito aquecido em Fortaleza e região metropolitana e o Moradia Ceará veio para complementar ainda mais esse aquecimento. Muita gente tem dúvidas ainda, Gabriel, sobre o que entra nesse programa, que tipo de imóveis entram nesse programa. Quais são? Casas, apartamentos, só apartamentos? Pronto, são imóveis novos que geralmente estão em construção de construtoras cadastradas. Geralmente é apartamento, mas tem algumas opções de casa em região metropolitana também. A gente sabe que o próprio nome diz, é uma facilidade de entrada. Ajuda muito quem estava com planejamento, mas não tinha ali aquele dinheiro para iniciar o seu planejamento ou a compra do imóvel. Isso, o Moradia Ceará, para quem não sabe, veio para complementar os benefícios do Minha Casa Minha Vida. E esse complemento é com 20 mil de desconto na entrada e documentação grátis, que certamente tem feito a diferença no plano de pagamento do cliente. Essa ajuda ao programa Minha Casa Minha Vida é um somatório. Portanto, essa ajuda do poder público, estadual ou federal, pode subir muito mais do que o valor dessa entrada. Pode chegar a mais de R$50 mil, é isso? Isso. R$55 mil é o teto máximo do subsídio federal e o Moradia Ceará complementa com mais 20 mil. Então, tem clientes que tiveram 75 mil de desconto só na entrada. Olha, se esses números estão sendo comemorados, as pessoas precisam correr, porque nesse programa há um limite, há um número específico de imóveis cadastrados disponíveis. Como nós já temos alguns meses de programa, é preciso ter agilidade, né? É preciso correr, porque o limite é de 10 mil unidades, 10 mil famílias que vão ser contempladas com esse benefício. E certamente aí pelos números, os números não mentem, né? Tem construtores que venderam 300 unidades em um mês. Então, certamente aí você tem que correr para conseguir garantir as condições. Gabriel, existe um site, claro, oficial para o programa. Agora, buscar uma orientação profissional de alguém especializado é o mais correto também para tirar dúvidas nesse momento, que certamente as pessoas têm muitas. Isso, com certeza, tem muitas dúvidas e eu, como corretor de imóveis, que entro nessa parte. Eu entro nessa parte de fazer uma análise de crédito, mostrar a opção ideal para o cliente, porque o cliente certamente busca um bairro específico, busca uma forma específica de imóvel, e eu entro aqui justamente para mostrar o que é possível. Gabriel, muito obrigado pelas dicas, pelas informações. É um especialista nesse tema, é um dos profissionais que tem comemorado esse bom momento do mercado imobiliário cearense, também, como eu falei, devido a esse programa. A dica dele é importante, hein? É preciso correr, agilizar essa documentação, esse conhecimento sobre o programa para que você não possa perder essa oportunidade. Eu volto com você aí, Elaine, no estúdio. E a 11ª versão da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde
trouxe avanços no diagnóstico do transtorno do espectro autista. Tiago Noronha traz mais detalhes para a gente sobre esse assunto. Olá, desde o dia 1º de janeiro de 2025, a nova classificação passou a vigorar aqui no Brasil e trouxe mudanças significativas relacionadas ao diagnóstico da pessoa com autismo. Quem vai explicar mais para a gente como essa nova classificação muda essa relação com o diagnóstico da pessoa com autismo é a doutora Silviane Andrade. Ela é neuropsicóloga e diretora aqui do Neuropsicocentro. Vai explicar para a gente primeiro, doutora, que classificação é essa, né? Existe essa classificação na classe médica para poder identificar as doenças, né? Explica um pouquinho para a gente. Isso, cada doença ela tem uma série de critérios, de características que precisam ser norteadores para que os médicos e a equipe toda de profissionais possam conversar entre si. Então, quando o médico fala tem autismo, a gente já está sabendo do que se trata, mas para isso eu preciso saber quais são todos os critérios que englobam essa classificação, esse diagnóstico. E o que foi que mudou agora, essa nova classificação, o que é que ela traz e por que é que ela melhora a questão do diagnóstico? Bom, a gente tinha antes a CID-10, né? O CID já significa Classificação Internacional das Doenças. Aqui no Brasil, a gente segue a CID-10, nos Estados Unidos eles usam o DSM, e o DSM, a última versão DSM-5, ele já estava em vigor, foi quando foi trazido também essa ideia dos níveis de suporte, a depender da sintomatologia. Então, nós temos o nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3, já trazido pelo DSM. E aí, agora, o novo código é o 6A02, né? E a mudança é muito relacionada aos sintomas da linguagem. A gente sabe que no autismo eles têm uma alteração na comunicação, tem crianças que são não verbais, que não falam, e essa alteração vai classificar o autismo de acordo com esse nível de linguagem funcional, de acordo com a dificuldade que a criança tem nessa linguagem. Assim como na deficiência intelectual, passou a ser um outro critério também para o diagnóstico. Então, a gente sabe que no autismo eu tenho desde crianças que têm altas habilidades, como crianças que têm deficiência intelectual. E aí, a partir desses critérios, né, eu vou classificar o autismo de uma forma diferente, com um códigozinho diferente. Agora, no dia a dia, isso para os profissionais, isso dificulta ou melhora? Ou já era utilizado assim internamente, mas com essa nova classificação isso melhora, deixa mais assertivo o diagnóstico, é isso? Na verdade, a gente acaba pegando muito dos Estados Unidos. Como o DSM-5 já tinha atualizado para esses níveis de suporte, a gente já vinha falando sobre isso, nível de suporte 1, 2 e 3. Mas a gente já precisava, de fato, regulamentar aqui no Brasil, e a gente aqui no Brasil segue, de fato, o CID-11, né? A CID, que agora foi atualizada para a CID-11. Vamos falar sobre esse diagnóstico, né? Como é que a mãezinha, o paizinho pode procurar já uma ajuda, né? Quais são os critérios, enfim, o que é que se pode identificar na criança para buscar um profissional para fazer esse diagnóstico? Graças a Deus, hoje, as pessoas elas estão bem mais familiarizadas, né, com o diagnóstico de autismo. Mas, de fato, é você entender seu filho, se você percebe algum atraso no desenvolvimento, algum atraso nessa linguagem, nessa fala, alguns comportamentos que também podem estar relacionados, como estereotipias, que são movimentos repetitivos, crises sensoriais, que são crianças que têm dificuldade, às vezes, com o toque, com barulhos, né, que elas põem logo a mãozinha no ouvido. Então, essas características a gente pode suspeitar. Mas, de fato, a gente precisa procurar um médico, neurologista ou psiquiatra, para que realmente esse diagnóstico seja fechado e realmente a criança entre dentro dos critérios, né? E aí, com isso, é importante um diagnóstico precoce, porque a gente sabe hoje que as terapias, que é o tratamento para o autismo, ela ajuda muito nesse desenvolvimento, nessa evolução da criança. Então, quanto mais precoce a gente começar as terapias, mais chance essa criança, esse cérebro tende de se desenvolver de uma forma mais adequada. É importante ter o diagnóstico para que essas famílias possam ir atrás dos direitos, né, que as pessoas com autismo têm. Isso. Às vezes as pessoas, eu não vou querer saber do diagnóstico porque não vai mudar nada. Na verdade, muda sim, porque a partir do diagnóstico é que essa família vai conseguir os tratamentos adequados, né? E realmente a gente precisa intervir, porque, por exemplo, hoje já tem pesquisas e estudos mostrando que crianças que não falam, né, crianças não verbais, que não têm as terapias, continuam não verbais. E aquelas que passam a fazer as terapias, 25% delas passam a falar, a se comunicar melhor. Então, hoje a gente já tem muitas evidências do avanço que as terapias podem trazer para as crianças autistas. Agora, doutora Silviane,
que é que os pais precisam fazer? Eles precisam mudar alguma coisa? Precisam sair correndo agora para mudar algum laudo? O que é que isso significa para os pais? Não, na verdade, né, o que a gente até tem tentado acalmar aqui nossos pais, nós atendemos mais de 1.300 crianças autistas, que eles não precisam sair desesperados, marcando as consultas com o neurologista para atualizar os laudos. Porque a própria ANS deu um parecer que esses laudos antigos vão vigorar até 2027. Então, eles vão ter tempo suficiente para, no retorno, na consulta com os médicos, neurologistas, eles atualizarem. Lógico que quem está recebendo o diagnóstico agora já recebe com a nova classificação, mas não precisa sair desesperado, porque os planos de saúde vão seguir o parecer da ANS. Muito obrigado, viu, doutora Silviane? A gente conversou agora com a doutora Silviane Andrade, neuropsicóloga e diretora aqui do Neuropsicocentro, explicando para a gente o que significa, né, essa nova classificação que entrou em vigor aqui no Brasil no dia 1º de janeiro deste ano. A gente volta ao estúdio. E a Caixa Cultural está recebendo a temporada do musical infanto-juvenil Menino Mandela, que faz um passeio pela infância e vivências de Nelson Mandela. As apresentações começam agora nesta sexta-feira, dia 24. E quem faz o convite sobre esse evento é Arlindo Lopes, diretor teatral. Confira. Olá, eu sou Arlindo Lopes, diretor teatral, e eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Nós vamos estar na Caixa Cultural Fortaleza com o musical infanto-juvenil Menino Mandela, que faz um passeio pela infância e as vivências que fizeram do ex-presidente da África do Sul e vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela, uma das pessoas mais importantes na história mundial. Tudo com muita leveza, magia, poesia, músicas originais, mostrando como o teatro infantil é divertido e tem um papel fundamental na formação das crianças que se tornarão adultos mais conscientes da nossa diversidade e pluralidade social. Então anota aí na agenda, dias 24, 25, 26 e 31 de janeiro, 1º e 2 de fevereiro, sextas e sábados às 19 horas, domingos às 18 horas. Os ingressos estão à venda na bilheteria da Caixa Cultural Fortaleza e a gente espera vocês lá. Beijo! E o Destaques fica por aqui com essa super dica, não vai perder. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.